Olá, amigos! Estou aqui com vocês mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre os transtornos de personalidade. Estamos nessa temporada, fizemos uma temporada sobre casamentos blindados e agora estamos nessa temporada transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade fazem parte do grupo do eixo 2, né? E o eixo 1 são os transtornos clínicos, de acordo com o DSM-5. E o eixo 2 são os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade são divididos em 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C. Grupo A nós já falamos sobre os 3, que é a paranoide, a esquizoide e o esquizotípico. E o grupo B são os narcisistas, os histriônicos, os antissociais e os borderlines. Hoje nós vamos falar sobre borderline. Borderline é um transtorno de personalidade que vai de 1,5% da população até 6% da população. Então, é um índice elevadíssimo, né? Muito grande, quer dizer, 6% da população é muita gente. Então, vale a pena você ficar aqui conosco e ver quem são os borderlines, né? Quem é esse grupo, né? Quem tem esse transtorno de personalidade, quais são as características? Primeiro, o que é personalidade? Já falamos aqui em vários momentos. Vamos ressaltar, personalidade é o jeito de ser, é como eu sou, como eu me comporto, como eu reajo diante de situações, diante do estresse, diante de situações fáceis, difíceis, né? Então, como que é esse meu comportamento? Então, é aqui um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Então, quem são os borderlines? O borderline, ele é estável na sua instabilidade, então, constantemente ele é instável, ok? Então, esse é o normal do borderline, ser instável. Existem outras pessoas, né, ou até transtornos clínicos que são instáveis, tá? Mas o borderline, ele é constantemente instável, tá? Ocupa aí de 1,6 até 6% da população, a prevalência. Borderline é comum em homens e mulheres, né? Talvez um pouquinho mais em mulheres, mas tem muitos homens também, é quase que igual. Eles são muito instáveis nas suas relações interpessoais, eles têm dificuldade com a imagem, quem eles são, com afeto, né? Manifestar o afeto. Eles são impulsivos, intensos, né? Inicia na vida adulta esse transtorno de personalidade, não pode ser, digamos assim, fechado na infância, mas na infância, quando você atende um adulto borderline, quando ele conta, quando ele relata sobre a infância, a gente já consegue ver ali um comportamentozinho que já dava sinais, já era, assim, digamos assim, sinaizinhos preditivos, né? De um transtorno de personalidade borderline. Borderline, o que significa borderline? A borda da linha da normalidade. Então, o borderline, ele fica pertinho, ele está perto da psicose e pertinho de outros transtornos. Então ele está ali na borda da linha, ele está entre o normal e o patológico, ele está bem ali na margem. Às vezes ele vai um pouquinho para o patológico, né? Vai para tem um comportamento meio assim, estranho, desajustado. E quando ele não está em crise, às vezes ele tem um comportamento mais estável. Então, o borderline, ele tem dificuldade com a imagem. Quem ele é, o corpo dele, a sexualidade dele, eu sou homem, sou mulher, eu gosto disso, gosto daquilo, eu não me aceito, o corpo, sabe assim, ele tem muita dificuldade com a aceitação da identidade dele. Identidade. A imagem e a identidade. E por isso ele tem dificuldade nos relacionamentos com outras pessoas, porque se eu não sei bem quem eu sou, ou eu não gosto de como eu sou, quem sou eu, não gosto da minha identidade, eu vou ter dificuldade de me relacionar com alguém, com outras pessoas, certo? Então, assim, eles são muito instáveis, intensos. Então, vamos para as características. Esforços frenéticos, né? Eles são assim, se eles perceberem que eles serão abandonados. Seja um pensamento, ou seja algo real, ou só da cabeça deles. Então, pensar que ele pode ser abandonado é insuportável para o borderline.
tá? Então, nós já vimos aqui outros transtornos de personalidade em que, assim, está presente a dificuldade de ser rejeitado, de não ser admirado, né, o narcisista, de não ser especial, não ser superior, né, o antissocial tem essa dificuldade de não ser superior, quer dizer, ele precisa ser superior aos outros, melhor que os outros, e o borderline, ele não suporta ser abandonado, ser deixado, então ele é grudento, né, ele assim, é catarrento, né, ele cola no outro, gruda no outro, não solta, não solta, não solta, ele morre de medo de ser abandonado. Então, um padrão de relacionamentos interpessoais, isto é, no relacionamento com o outro, ele é instável. Assim como ele é instável no jeito de ser, ele é intenso e instável. Então, ele ama, eu não suporto, eu odeio. Ele ama hoje, amanhã ele odeia. A mesma pessoa que ele amava hoje, amanhã ele odeia. Né? Então, assim, ele alterna, né? Idealização e desvalorização. Então, uma hora ele se acha, idealiza relacionamentos e outras vezes ele desvaloriza aquilo porque ele não suporta, então é melhor eu deixar essa pessoa do que ela me deixar, então eu prefiro eu largar ela antes. Então eles têm muitos relacionamentos, né? Então relaciona com um, relaciona com outro, eles têm vários parceiros. A perturbação da identidade, isso é muito característico do borderline, então assim, ele tem dificuldade de aceitar quem ele é, o corpo dele, o self dele, ele tem um self fragilizado, né? Quem sou eu, quem eu sou, como eu sou, tem dificuldade. Muitos homoafetivos e homossexuais são borderlines, tem borderline, tem transtorno de personalidade borderline. Então, eu já falei aqui do histriônico, né, que alguns são histriônicos, são aqueles homoafetivos ou homossexuais bem assim exagerados, né, teatrais, e tem aqueles que têm aquela dificuldade de identidade, né, de aceitar o corpo, de aceitar quem ele é, como ele funciona, né, a imagem dele, o cabelo, o corpo dele, às vezes vai até para os órgãos sexuais também, né. Então, eles são muito impulsivos, age assim, né, essa impulsividade dele normalmente potencialmente prejudica a ele próprio e principalmente ele, né, ele tem mais uma tendência a se prejudicar, é diferente do antissocial, que o antissocial, ele é muito impulsivo, mas para prejudicar o outro, para ludibriar o outro, para tirar proveito do outro, para tirar vantagem do outro, para usar o outro, para se divertir. Ele é mais nesse sentido, ele maltrata o outro. Já a impulsividade do borderline é mais para se prejudicar, né? Então, ele tem um comportamento, ele pode ter um comportamento suicida, né, gestos ou ameaças suicidas, ele pode ter um comportamento de automutilação ou escarificações, né, se cortar, se machucar, para aliviar uma angústia, um sofrimento mental, de não aceitar quem ele é, como ele é, a identidade dele, a imagem dele, a situação dele. Então, para aliviar o sofrimento, ele se automutila, né? Automutilação. E pode ameaçar, eu vou me matar, eu vou morrer, né? Então, ele pode ser, sim, aquela pessoa que ameaça, que fala que vai morrer, que vai se matar, que vai se enforcar, se for abandonado. Se você me largar, eu me mato. Né? Então, é comum esse discurso exagerado do borderline. E ele pode, sim, cometer suicídio. Por quê? Porque ele é impulsivo. Então, imagine esse pensamento, esse jeito de ser. Com a impulsividade, ele pode cometer suicídio sem querer. Ele nem quer se matar, mas ele comete só para fazer o outro sofrer, só para se vingar do outro, porque ele não suporta o abandono. Lembra que eu falei? Ele é insuportável para ele ser abandonado, ser largado por alguém. Então, eles são instáveis, né? Existe a instabilidade afetiva, é mais assim com respeito ao humor, né? Eles são muito reativos, né? Na questão assim, são muito intensos, eu amo muito, odeio muito, né? Nesse sentido, eu não suporto, são muito intensos. Sentimentos crônicos de vazio, então o borderline ele sente um vazio imenso. Mas o depressivo também sente. O depressivo sente, mas nem todo depressivo sente esse vazio. O borderline sente um vazio imenso,
não um vazio como o esquizofrênico sente, que às vezes ele pode sentir sintomas de não sentir os órgãos, não é isso. É um vazio emocional, né, assim, não se sente nada, oco, né, então é uma angústia grande, né, sofre bastante. Ele pode ter ideação paranoides, transitórias, então tem alguns momentos que ele pode achar que ele está sendo prejudicado por alguém, perseguido por alguém, que alguém quer maltratar, que alguém quer judiar dele, pode ter esses delíriozinhos, assim. Por isso que, lembra que eu falei que ele é borderline, próximo, né, à doença, né, os transtornos crônicos ou clínicos, e próximo à normalidade. Então ele fica ali, ó, no meio, né? Então é bem complicado, né? Ele pode ter alguns delíriozinhos também, né? Algumas ideias delirantes. Então, borderline, o que ele precisa? Ele precisa do limite. Ele não tem limite para ele e, portanto, não estabelece limite para o outro. Então, ele tem essa dificuldade imensa de estabelecer o limite entre ele e o outro, de pôr uma cerca em torno. Todo mundo estabelece um limite. Eu gosto disso, não gosto disso. Então, por isso ele tem dificuldade com a identidade, com a imagem. Por quê? Porque ele tem dificuldade de desenhar ele, né? O limite dele, o corpo dele. Então, muitos borderlines fazem tatuagem, põe piercing na língua, no umbigo, sei lá onde, né? Faz tatuagem. É como se ele quisesse uma identidade, pôr um limite nele, né? Então, ele faz isso, às vezes põe objetos, coisas no corpo, né? É como se houvesse uma tentativa psíquica de colocar um limite entre o eu e o não eu, né? Entre o interno e o externo. É interessante isso, tá? Ele tem dificuldade com as regras, né? Limite, né? Então, ele mostra poucos sentimentos, ele tem baixa motivação, ele não gosta de coisas, digamos assim, sequência, né? Coisas que são regras, né? Assim, fazer uma coisa na sequência, organizada, eles são instáveis, né? Eles são mais, assim, confusos, bagunçados, desorganizados, né? Ele tem limitações, assim, saturadas, ele se cansa, enjoa dos relacionamentos, né? Ele tá com alguém aqui, daqui a pouco as pessoas não suportam borderline, muitas vezes as pessoas não aguentam o borderline. O borderline é uma pessoa, assim, que pode parecer muito chata, né? Muito grudenta. Eles precisam ser aceitos pelos outros, não pode ser abandonado, então ele acha que ninguém o ama, ninguém gosta dele, ninguém aceita ele pode ser muito grudento no outro, ele está sempre na defensiva, ele se humilha, sabe assim, ele suplica amor, atenção, afeto do outro, né? Ele muda de emprego constantemente, muda de parceiro constantemente, ele pode não ser descuidado, assim, questão de não usar um preservativo, não se proteger, se colocar em risco um pouquinho também, não como antissocial, né? Que o antissocial é perigoso, né? Ele põe ele em risco e os outros em risco. Não, borderline ele se põe em risco, não o outro, mas ele se põe em risco, né? Ele se machuca, né? Ele não suporta a dor de ser demitido, então antes dele ser demitido, se ele sente que ele vai ser demitido, ele vai lá e pede para ir embora, pede demissão. Então, se ele acha que ele vai ser abandonado, que um namorado vai terminar com ele, ele termina primeiro. E já antes de terminar, já está namorando outro, né? O borderline, ele pode ser uma pessoa extremamente sedutora, né, também. Não como o histriônico, né? Mas é assim, sedutora, e não como antissocial também, que é um sedutor diferente, um manipulador, né? E o borderline, ele é sedutor no sentido dele querer a atenção do outro, digamos assim, de ser amado por alguém, e aí ele seduz para ele grudar. Gruda. E gruda em qualquer um, né? Qualquer um que dá atenção, que dá amor para ele gruda. Pode ser do sexo masculino, do sexo feminino, não importa. Às vezes ele tem um comportamento, ele tem atividades sexuais com alguém do mesmo sexo, não porque ele seja homossexual, mas é porque ele quer ser amado. E se ele ser amado é por alguém do sexo igual dele, tudo bem. O sexo é uma coisa secundária para ele, né? O que ele quer é não ser
rejeitado, não ser abandonado. Ele tem uma preocupação imensa com o abandono. Ele tem a impressão assim, que ele vai morrer, que ele vai ser aniquilado, se ele perceber que ele vai ser abandonado. Ele exige atenção especial, ele pode se tornar regressivo, então ele pode se tornar infantil, ter um comportamento infantil para ter a atenção do outro. Ele tem dificuldade de contra-transferência, quer dizer, ele não percebe se ele está causando um desconforto no outro. Não, ele não percebe, né? Ele não liga para isso, né? Ele tem uma ansiedade grande, normalmente são ansiosos, ele tem dificuldade de controlar os impulsos, falta assim ele tem dificuldade de organizar pensamentos, fazer planos a longo prazo. Ele pode ter assim cisões de pensamento, né? Ele fica tão angustiado que ele pode meio que sair de si, né? Fica meio aéreo. Ele pode se projetar muito no outro, grudar no outro. Então, se, por exemplo, ele namora com alguém que gosta de esporte, ele se torna um praticante de esporte. Se ele começa a namorar alguém que é vegano, ele se torna vegano. É como se ele não tivesse uma identidade. Ele precisa da identidade do outro, ele assume a identidade do outro, ele se gruda no outro, se mistura com o outro. Lembra do limite? Ele não tem limite. Não tem limite nem físico nem psíquico. Então ele se mistura com o outro, sabe assim, ele tem projeções, digamos assim, arcaicas, né, primitivas, né, assim, choro, né, ele nega as coisas também, tem sentimento de onipotência, né, ele se acha superior também aos outros. Opa, espera só um pouquinho. Estou com um probleminha aqui. Então, ele sempre está buscando por novidades, está sempre buscando novidade, coisa nova, coisa diferente. Ele não gosta de sentir dor, ninguém gosta, mas ele evita ao máximo a dor física e dor emocional. Ele gosta de ser recompensado, ele é persistente em algo, né? Ele precisa do self do outro para ele se sentir eu, né? Assim, alguém, né? Então, o borderline, ele é um indivíduo extremamente especial, é como se ele fosse um eterno adolescente, né? O comportamento como se fosse de um adolescente, intenso, instável, grudento, né? Precisa do outro para ter uma identidade. Então, assim, o borderline merece assim, um atendimento muito especial, né? Ele tem dificuldade de controlar as emoções dele, né? Dificuldade de fazer uma leitura correta do ambiente, uma leitura correta do outro, né? Ele não confia muito nos outros também, como esse grupo B todinho, né? Não confia. Ele acredita que as pessoas vão tirar vantagem dele também, né? Ele acha que os outros vão se aproveitar dele, então antes que o outro rejeite ele, ele já rejeita, já cai fora da relação. Os relacionamentos são vários, um atrás do outro, emprego, então são pessoas que estão sempre mudando de emprego, mudando. Então, assim, a pessoa estava com alguém, agora já é outro, ele tem essa dificuldade, né? O borderline, ele pode usar medicação ou não, né? Dependendo do grau do borderline, da intensidade do comportamento. Então, nós temos aí, para desrealização afetiva, às vezes é necessário antipsicótico em doses bem baixinhas, às vezes o clonazepam, o lítio também, como um estabilizador do humor, né? Para a questão da impulsividade comportamental, pode-se dar um antipsicótico em dose bem baixa, pode-se dar o lítio também, o carbamazepina também pode ser dado, o divalproato pode ser dado, o meltrexona também, são algumas medicações e aí o psiquiatra que vai passar, que vai orientar direitinho. A parte cognitiva do borderline, ela é preservada, quer dizer, o indivíduo ele é inteligente, mas se ele tiver problemas nessa área, da percepção, né, uma confusão de percepção, se ele estiver muito desorientado, às vezes o antipsicótico é extremamente necessário no caso, né? Então, assim, qualquer situação, né, pode ser usado, por exemplo, a serotonina. Serotonina
é um inibidor seletivo de serotonina, né? Então, assim, é como se fosse um inibidor seletivo na recaptação da serotonina, né? Um antidepressivo, na verdade. Então, esse antidepressivo, ele pode ser usado, sim, né? Como os borderlines, uma dose bem equilibrada, e eles nunca podem usar o alprazolam, né? Não é indicado, porque pode causar mais, assim, desinibição, sabe? Assim, o indivíduo pode ficar mais confuso, mais desorientado, mais impulsivo, né? Pode até causar aí, às vezes, assim, uma confusão mental neles. Então, é complicado. O borderline, eles são indivíduos, assim, extremamente afetivos, assim, meigos, sedutores quando são crianças. Na adolescência, eles são adolescentes, assim, queridos, sedutores, e na idade adulta são perigosos para eles mesmos, causam risco para eles mesmos, devido a pensamentos suicidas e automutilações. Eu tenho um conselho, né? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Olha aí, Salmos 27:10, né? Muito interessante. Borderline, ele tem uma dificuldade de ser abandonado, né? Deuteronômios 31:7 diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca te abandonará. Então, por mais que você tenha esse sentimento de abandono, de ser abandonado, de ser deixado, né, de ser esquecido por alguém, borderline, você nunca será. Deus sempre está com você, tá bom? Deus está ao lado de todos os seus filhos. E você pode ser uma pessoa extremamente feliz, mesmo tendo transtorno de personalidade borderline. Desde que você faça terapia, faça um acompanhamento, cuide dessa sua impulsividade, cuide desses pensamentos ruins com respeito a você, de automutilação, né? Cuide dessa parte da sua imagem, da aceitação do seu corpo, de quem é você. Lembre-se que você foi criado por Deus. E é claro, a gente sente as consequências do pecado, tanto no corpo como na mente, mas Deus quer te proteger, Deus te ama e Deus quer o melhor para você, tá bom? Sinta aí o meu abraço, que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia. E na próxima semana nós vamos aprender sobre os transtornos de personalidade, né, do grupo C. Nós já aprendemos o A, o B e vamos para o C, tá bom? Eu espero que você goste. São transtornos de personalidades bem interessantes. Estamos já na reta final dessa temporada de transtornos de personalidade. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.